se o Lula cometeu corrupção e tal, foi preso, presidiário, e tá voltando agora e tal. Tipo, como que o senhor se sente com isso? O senhor votou nele, né? Sim, sim. O senhor, tipo, ficou Sim. tranquilo em relação à Sim, corrupção sim. dele e tal? Sim, não, como eu te falei, todos os governos têm corrupção. Tipo, já que todo mundo rouba, né? Se todo mundo rouba, então deixa pelo menos, como se diz, tá fazendo alguma coisa pelos pobres. Roubou, mas fez. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vocês gostariam de me dar a opinião de vocês sobre o governo Lula aí? Ele acho que vai gostar. Posso dar sim, eu acho que houve uma mudança considerável, significativa, tá? E as minorias estão sendo incluídas. Antes nós tínhamos um governo de exclusão, agora é um governo de inclusão. Por isso eu estou plenamente satisfeito. O senhor viu aquela fala dele de ontem, lá na África, em Cabo Verde, que ele fala para o presidente de Cabo Verde: obrigado pelos 350 anos de escravidão, África. Ele agradece por isso. Ele não deve agradecer pela escravidão, não creio, deve ter sido fora de contexto. Foi exatamente isso que ele falou, posso mostrar para o senhor. E nós temos uma profunda gratidão ao continente africano por tudo que foi produzido durante 350 anos de escravidão no nosso país. Ele já teve um governo anterior em que teve inclusive um ministério para cuidar disso. Ao contrário do que nós tínhamos antes, era perseguição aos negros, perseguição às pessoas trans, LGBT, era perseguição a quem não era da religião. Então, as falas todas e os exemplos todos do governo Lula, porque não é o primeiro governo, é o terceiro, inclusive é o único operário que conseguiu três mandatos. Mandato popular. Mandato adquirido nas urnas livremente. Mas assim, o senhor deve ter acompanhado bem, de perto, os 2 primeiros mandatos dele, né, e tal, tiveram todos aqueles escândalos de corrupção, né? O senhor deve ter votado nele de novo agora, isso não incomodou o senhor? Não, até porque não foi provado, inclusive, ao contrário, ficou provado que era injusto. E foi a melhor época da economia do Brasil. A melhor época que o Brasil teve foi nos 2 primeiros do governo Lula. Aliás, não no governo Lula em si, mas no governo dos trabalhadores. O senhor acha que não teve corrupção? Eu sou amplamente favorável. Não, se tiver corrupção tem que prender e punir. Ele não foi preso? Não, foi injustamente. Injustamente, você não viu não que foi injustamente? O Supremo, que é o órgão máximo, disse, foi injusta a prisão, o juiz era parcial e outra, é um senhor que mora no mesmo lugar a vida inteira. Não tem apartamento em Paris, não tem filhos ricos, não tem a família rica. O senhor está falando do Lula? Estou falando do presidente Lula. Mas não tem o triplex, o sítio de Atibaia, o senhor acha que não era dele mesmo? Porque tem provas, por mais que o processo tenha sido anulado. Não tem provas, não tem provas, ao termo contrário. de adesão e compromisso. Não, adesão e compromisso. Eu também fiz adesão. Eu posso citar para o senhor aqui? Não. Declaração no imposto de renda, eu tem foto dele lá com o empreiteiro. Eu com certeza pensei que a sua entrevista era uma entrevista isenta, mas se você está tentando convencer as pessoas... Não, eu tenho a minha opinião, Você está tentando convencer as pessoas que um governo como o governo Bolsonaro foi o pior da história. Não estou tentando convencer o pior da história. Bom, não. Teve alguma coisa boa? Eu tenho exemplos de que o melhor governo da história do país, na economia, não sou eu que estou dizendo não, são dados, foi a época do governo do PT. A questão do petrolão também o senhor nega? Não foi, não. Com a Dilma ali. Eu não tenho poder de polícia, não. Mas tudo bem, obrigado pela opinião, viu? Me digam aí, pessoal, o que vocês acham disso? Boa tarde, moças, tudo bem? Posso fazer uma perguntinha rápida para vocês? Sim. Sobre o governo Lula, qual que é a avaliação que vocês estão fazendo aí? O governo está ótimo, muitas melhorias nesses 6 meses e de agora em diante a gente vai começar a ver o resultado de todas as políticas que foram implementadas, vai melhorar mais ainda. Qual seria uma melhoria de destaque que você teria para citar aí pra gente? De destaque? Uma só? Rapaz, aquela hora que você falou que você ia fazer... Eu acho que a baixa, né, dos preços, principalmente dos alimentos, né, da cesta básica. Acho que esse é nesse momento, o principal. Para além do óleo de soja, você acha que alguma coisa baixou para valer? Muitas outras coisas. Tipo a carne, por exemplo, baixou muito. A picanha? A picanha já baixou o preço da picanha. Você mora aqui em Brasília? Moro aqui em Brasília. Aqui não baixou, não. Então, em que lugar que você está comprando? Tem baixado, mas não. Aqui já baixou. Mas mesmo que você considere que tenha baixado, você acha que baixou por mérito do Lula? Por mérito da política econômica que ele vem implantando. Qual seria essa política econômica? É todo o investimento que vem sendo feito, né,
na economia, nas políticas públicas, né? Tudo isso faz com que a economia comece a crescer. Mas você concorda comigo que para o mérito ser do Lula ele precisa ter adotado alguma ação prática que concretize essa melhoria em alguma coisa? Qual que seria essa? Inclusive a política econômica. Agora vai começar a política da baixa dos juros, que é o que a gente precisa ainda fazer e vai começar a ter. A taxa Selic, você diz? A taxa do Banco Central de Juros ali? Isso. Ela não é responsável por a inflação estar baixando e o governo ter tomado para si esse mérito da economia estar melhorando? Eu sou advogado. Advogado. E tu Isso. está fazendo vídeo para quê? É pro meu canal no YouTube, que eu discuto política com o pessoal na rua, desvendando a verdade aí sobre o governo. O que você tem achado do governo Lula aí? Eu não tenho achado nada ainda, não tenho uma opinião formada ainda sobre isso. Mas assim, de forma distante, você acha que ele está indo mais no positivo ou no negativo? Acho que ele tem até me surpreendido positivamente. Você teria uma medida para destacar aí que tem te agradado e tal? No momento eu não pensaria em nada, mas talvez com mais tempo poderia pensar em algo melhor. Assim, eu vou te apontar uma questão aqui para você fazer uma avaliação sobre. Ele fala muito sobre incluir o pobre no orçamento, que é algo muito importante, não é isso? Ele aumentou R$18 de salário mínimo e 7 mil o próprio salário de ministros do STF, deputados, senadores, alta cúpula da política. Você acha que ele vai bem nessa medida aí? Olha, qualquer aumento precisa ser analisado num contexto muito mais global. Um aumento de R$18 para milhões de servidores certamente vai impactar muito mais do que um aumento para poucas pessoas de R$7.000. Então, antes de fazer qualquer juízo de valor, a gente precisa ter um plano macro e não apenas uma visão micro daquilo que está acontecendo. Mas assim, eles já ganhavam 39 mil e agora vão passar a ganhar 46, assim. Tipo, você acha bacana isso daí? Não é privilegiar quem já é privilegiado? Olha, de novo, quem sou eu para fazer qualquer tipo de julgamento? Nem a ele, nem ao anterior, nem a qualquer um outro. A gente só espera que ele faça o que é melhor para as outras pessoas, que as atitudes, os planos dele beneficiem o maior número possível de pessoas, independente do que ele faz com o salário dele. Eu acho que sua lógica assim é torcer para que dê certo, né? Exato. É a minha também, só que eu acho assim que quando ele erra em questões pontuais, tipo essa, que é a principal bandeira dele, tipo, a gente tem que julgar e criticar, né? Tipo, pô, Lula, você tá errando nisso aí, cara. Pra ele se sentir pressionado a mudar, né? Você não acha importante isso daí? E o que seria a verdade, A filosoficamente falando? Não, é praticamente falando mesmo, faticamente. Filosofia, assim, é importante e tal. A gente pode até falar sobre os desmandos do PT filosóficos ali, mas na prática ele tem gasto muito mal nosso dinheiro e traído as principais bandeiras dele mesmo, que é incluir o pobre no orçamento. R$18 de salário mínimo foi o que ele concretizou ali pra gente, o que é irrisório. E aumentou R$7.000, não é não? Aumentou R$7.000 o salário da elite, que aí sim é um valor bem considerável, elite política. Ele mesmo, vice-presidente, ministros de Estado, ministros do STF, deputados e senadores. E qual é o teu nome? É o Wilker Leão, é o nome do meu canal também. É o Wilker Leão, legal. Tudo que for para mudar para melhor, a gente tem que defender, né? Mas antes de criticar, você precisa conhecer e entender o que está acontecendo. Então, como eu não estou tão por dentro ultimamente, então quem sou eu para fazer qualquer tipo de julgamento antes de conhecer tudo o que está acontecendo? Então, acho que seria até preconceituoso da minha parte. Julgamento a gente faz quando a gente tem todos os elementos possíveis para que a gente possa fazer um julgamento justo e não um julgamento só pelas aparências. Conjecturando assim, o que você acha que justificaria esse contexto assim? Olha, eu realmente não sei. A gente vive numa inflação. Certamente quem ganha mais gasta mais também, então um aumento para quem ganha mais, se for percentualmente, certamente vai ser muito maior do que para quem ganha menos. 10% para quem ganha R$10.000 são R$1.000, 10% para quem ganha R$100 são só R$100. Então, se eu dar um aumento de 10%, todo mundo vai, são R$10, todo mundo vai achar que o que ganha mais foi beneficiado porque teve um aumento muito maior, mas é para recompor as perdas, então, de quem já ganha muito. Eu não sei se é por isso ou o que é. Eu só acho que a gente precisa julgar outros elementos antes de dar um veredito e ser injusto com qualquer pessoa que seja. Fala pessoal, tudo bem? Posso fazer uma perguntinha rápida para vocês aí? Sobre o governo Lula, o que você tá achando aí? Cara,
complicado, não tenho nem como te falar nada agora, porque ainda tá em transição, né? 6 meses já, né? 6 meses. Dá pra fazer alguma coisa, ainda não? Dá. Tipo, você acha que ele tem feito mais coisas boas ou ruins? Bom, o governo dele pelo menos tá diferente do outro, né? Qual medida que o senhor teria para destacar de diferente aí que está sendo o outro ainda grande pegou a marco epidemia, tudo bem, mas só o outro só pensava de andar de moto e de jet ski, passear. Pelo menos o outro tá fazendo alguma coisa, trazendo recursos, todo mundo tá vendo aí, né? Você não acha que ele tá pensando muito só em viajar, não? Tá ficando pouco aqui dentro para resolver os nossos problemas? Não, mas pelo menos o Brasil tá andando, né? O pensamento das pessoas, creio eu, que voltou nele, né? Porque o outro, muita gente voltou por ilusão, porque não tinha nem como recurso de outras pessoas, mas esse que tava, ele caiu de paraquedas, né? Falou uma coisa e mostrou outra. Eu até concordo no senhor em muitos sentidos, que o Bolsonaro descumpriu muitas das coisas que ele disse que faria, só que o senhor não acha que o que trouxe ele para o jogo foi o sentimento antipetista alimentado pela corrupção do PT e tal, toda aquela roubalheira? Mas todo governo tem. Não tem nem como dizer que não tem. Ainda está tão recente, né? Para descobrir tantas coisas. Mas já tiveram 2 mandatos do Lula, 1,5 da Dilma, né? Sim, mas o outro, pelo menos, um caba se tornou assim, um cara que não se reelegeu com a máquina do dinheiro, né? Foi o único que não se reelegeu, né? Sim. No poder. Eu acho que é um cara que não trabalhou certo, porque se trabalhasse certo, correto, creio eu que o povo se revoltaria de novo, né? Mas o senhor não concorda comigo que não dá pra gente relativizar os erros do Lula por causa dos erros do Bolsonaro? Sim, tipo, sim. Se o Lula cometeu corrupção e tal, foi preso, presidiário, e tá voltando agora e tal. Tipo, como que o senhor se sente com isso? O senhor votou nele, né? Sim, sim. O senhor, tipo, ficou tranquilo em relação à corrupção dele e tal? Sim, não. Como eu te falei, todos os governos têm corrupção. Tipo, já que todo mundo rouba, né? Se todo mundo rouba, então deixa pelo menos, como se diz, tá fazendo alguma coisa pelos pobres. Roubou mais fez. Não é esse caso, roubou mais fez, não tá certo, não tá correto. Mas entre um que faz, que promete e faz, e o outro que promete e não faz, é melhor... O senhor acha que o Lula promete e faz, pelo menos? Tá fazendo. É o que a gente tá vendo, o país andando. Né? O senhor falou mesmo de lutar pelo pobre e tal, que é algo muito importante, eu acho que todo mundo concorda. Só que o senhor não acha que R$18 que ele aumentou de salário mínimo, enquanto ele aumenta 7 mil do próprio salário, e da alta cúpula da política, deputados, senadores, ministros e tal, ele trai meio que essa bandeira e não cumpre também com o que prometeu? Sim, é diferente do outro que prometeu e não cumpriu, como os professores aí a gente vê. E pelo menos o Lula aumenta o salário, não só depende do Congresso. Mas o veto ou sanção é discricionário do Poder Executivo. Lá eles aprovam a lei, o decreto legislativo e mandam para o presidente dizer sim ou não. Isso só depende dele. Aí ele disse sim para o aumento. Mas quantos mil deputados tem? 15, 13 deputados. O cara vai ser contra? Ninguém vai ser contra. Na frente, toda vez derrubar o veto de A e de B. Pô, né? Eu não sou bom para fazer essa conta de cabeça não, mas 513 vezes 7 mil por mês dá uma graninha que poderia redistribuir para quem mais precisa, né? Ele já ganhava muito, mas o outro pelo menos não fez nada. Foi quanto deu de salário durante 4 anos? Salvo engano, era 900 e pouco e terminou em 1.200 e alguma coisa o salário durante os 4 anos ele queria dele. Dar 1.220, mas sem querer justificar e tal, mas tipo, teve pandemia, guerra e tal, tipo, mas enquanto a gente não pode relativizar um erro pelo outro, essa é a questão. E estava esquecendo o povo que estava morrendo. Sim, acho que ele errou nisso. Né? Só que é o que eu estou dizendo para o senhor, ambos erram, entendeu? A gente tem que reconhecer isso e procurar uma mudança. Todos os governos erram, ninguém é perfeito. Mas entre um que roubou, como fala, que foi injustamente preso, em termos de... O senhor acha que foi injusta a prisão dele? Sim, porque é tão provado que esse Moro aí, o outro que saiu também já foi caçado, por quê? Porque foi injustamente. Porque o processo estava embaixo e botaram para cima. Né? Então... Mas e as provas que tiveram? Não dá para negar, Tem que ser aqui.
Não tinha que ser O senhor aqui. viu ele com o Léo Pinheiro, o dono da empreiteira da OAS, que pagou a propina para ele junto com ele lá no triplex? Teve isso aí. O cara foi massacrado para dizer tudinho aquilo, esse Léo Pinheiro. Depois voltou atrás. Mas hoje o senhor continuaria votando nele, se fosse o Com caso. certeza. Você vai por aqui, assim, O ó. Lula? Sim. Com certeza. Manda o L aí, então. Cuidado aí, cuidado. Ô, dois. Manda. Pode ir lá. Tentei, pessoal, não deu, tentei. Como o Gano. Vai olhando. O Gano, quando ele faz o gol do Fluminense, ele faz um, não, ele faz dois. Dá o cano, né? Cano, né? Valeu, viu? Obrigado pela opinião aí, pessoal. Até mais. Sou um brasileiro. E Lula é brasileiro. Teu objetivo com esses vídeos qual é, amigo? Assim, expor a hipocrisia do governo apresentando os fatos em relação ao que tem acontecido. Vocês não acham que isso, por exemplo, é uma grande hipocrisia? Aumentar R$18 do salário mínimo, o salário do pobre ali, que ele disse que incluiria no orçamento, enquanto da elite ele aumenta esses R$7 mil. O que é elite, amigo? Elite são deputados, senadores, presidente, vice, ministros de Estado e ministros da STF. Isso Pra é você, elite. não é não? Não, assim, o meu conceito de elite é quem detém o poder dos meios de produção. Essas pessoas São aí. só os grandes empresários, essas pessoas aí a O gente pessoal pode que chamar produz. de burguesia, por exemplo. Você não acha que essa galera do serviço público que recebe um alto salário pago por meio dos nossos impostos é mais elite, por exemplo, do que um grande empresário que fomenta para a economia produção, emprego, giro econômico de moeda? Você não acha, não? Eu não entendi a tua pergunta. Eu tô te perguntando, devolvendo pra a mim, pergunta, se elite- eles não são mais elite, essa Mas é galera que- que eu apontei como sendo É que do eu acho que a quem gente tem você que tá apontando. conceituar a elite. Elite pra ti é um conceito ruim. Elite pra mim é essa galera. Eles são muito Não. mais elite do que quem você tá apontando O que é como elite elite. pra ti? Elite é bom pra mim- ou ruim? O que seria elite? Elite no serviço público é quem é privilegiado recebendo dinheiro tá. demais, Porque elite produzindo pra mim, pouco. elite pra mim é quando a gente identifica pessoas que estão acima da média. Elite, por exemplo, elite do esporte são aquelas pessoas que desempenham melhor, que têm uma melhor performance, que acabam trazendo mais excelência para aquilo que fazem. Para mim, elite é isso. O meu conceito de elite é essa. Então a gente Mas fala... você compreende o conceito que eu estou colocando aqui do serviço Não, público? não, Então vamos trocar difícil. elite por privilegiados, então? Agora ficou melhor para compreender? Daí tu quer falar de privilegiados numa perspectiva interseccional, de cor, raça, gênero. Não, de orientação ganhar mais sexual. dinheiro nosso do que deveriam. E o Lula ainda aumentar mais R$7 mil do Ai, salário deles. Eu não quero ser leviana em responder a algo que não esteja correto. Eu preciso de mais repertório para poder te responder. Isso você acha fácil na internet. Você pode até pesquisar agora mesmo o que você acha. Mas Agora eu tô te indo, dando a informação porque de eu que tenho- eles a gente ganham tem uma 39 reunião. mil reais, passar a ganhar 46 não é algo que não precisaria? 39 já é digno? Eu acho que fazer afirmações sem repertório pode ser muito leviano em Mas tempos você acha que o Lula bélicos. acertou nisso daí, então? Eu preciso estudar para poder te responder, entende? Você quer que eu te mostre no meu celular? Tá tudo Agora- aberto aqui agora já. eu preciso ir. Mas assim, tipo, no geral, você teria o que para apontar de bom desse governo aí hoje, do que ele tem feito em 6 meses? Olha, eu acho que ele está tentando fazer a parte dele. Não sou lulista, muito menos bolsonarista. Acho que teria coisas que, na minha visão, poderiam melhorar. Mas se ele está tentando, está viajando, está buscando outras coisas, principalmente na cúpula dos BRICS, acho que a gente tem que dar o voto de confiança e torcer para que dê certo. Acho que isso é o mais importante. Assim, outro aspecto dessas viagens que ele faz é que ele fica em hotéis caríssimos, assim. Ele ficou lá em Londres, quando ele viajou para Coração do Rei Charles, num hotel cuja diária era 37 mil reais. Tipo, ele não tá pecando, assim, na forma de como gastar o nosso dinheiro, na sua visão. Ah, cara, é o presidente da República, né? Você não vai botar o presidente da República numa kitnet, né? Tem que Mas você um negócio- concorda comigo que tem lugar Claro, digno, um não, pouquinho mais tem, barato que tem. 37 mil reais? Claro que tem. O próprio Precisa ser governo uma poderia... kitnet, não. A própria Inglaterra poderia ter cedido espaços para os líderes de Estado, mas... Tem a Embaixada do Brasil lá, né? Mas é o presidente da República, né? Não vou eu criticar o cara por escolher um ótimo lugar. Se ele quisesse um lugar mais simples, não moraria aqui, né? Então... É o presidente da República. Mas assim, porque não soa incoerente Não, você claro. dizer que é pai dos pobres, que você defende uma categoria que não tem acesso a praticamente nada, nem a saneamento básico.
tá no próprio nome, é básico, é uma questão de saúde pública e tipo, ele tenta derrubar o marco do saneamento básico, que foi uma das questões positivas aprovadas no governo anterior. E tipo, e tem esses gastos. Tem como lutar pelo pobre assim, cara? É porque eu não vejo como. Pra mim é muita incoerência, sabe? Existem muitas coisas. Nunca houve, nunca vai haver governo perfeito. Nem no anterior, nem nesse, nem no futuro. Então todos eles terão seus erros e acertos. Isso faz parte do processo eleitoral, faz parte da democracia. Então, desculpa, deixa eu ir lá que estão... Tá, não, obrigado. Agradeço a opinião aí, viu? Valeu. Até mais, pessoal. Obrigado.